Pronto, tá gravando. Boa noite para todos. Ivonete, você está ouvindo a gente? Libera seu áudio. Você mesma libera. Estou ouvindo. Eu que fechei. Ah, então tá bom. Boa noite, viu, Ivonete? Obrigada. Boa noite. Kelly, Oi. seu nome está aparecendo, sua imagem, em Wagner Siqueira. É que eu pego o celular do marido roubado. Ah, tá bom. Porque Tá o meu, jóia. a câmera da frente não tá filmando. E aí eu pego para vocês poderem me ver, porque, né? Não, só vocês tranquilo, tranquilo. Pessoal, vamos começar. Sheila, você quer compartilhar ou quer que eu compartilhe? Pronto, eu vou compartilhar aqui, quer ver aqui. Pronto, tá aparecendo, né? Tá vindo, peraí. Veio. Veio? Veio. Agora sim. Eu não. Agora veio, né? Deixa eu só ver aqui. Ah, agora deu certo. Deu certo, você tá não, vendo é porque aqui, eu né? tenho. Não, é porque eu tô com 2 navegadores abertos. Aí o que acontece? Quando você, pelo Google Meet, né? O Meet eu não consigo fazer ele pelo Firefox. É. Mas vamos lá, né? Vou fechar aqui. Pronto. Bebê. Boa noite, meninas. Boa noite, meninos. Né? Só tem humor aí, é? De menino é. De menino é, né? Por Representando a enquanto, né? turma. Oi? Representando a turma. Muito bem, amor. Gente, eu queria começar a conversar com vocês em relação à explicação de ontem, certo? Em relação às decisões interlocutórias, eu não sei se vocês prestaram atenção, que as decisões interlocutórias, em vez de tá aparecendo aqui, né, o cursor, vocês estão vendo aqui? As decisões interlocutórias. Se vocês quiserem abrir a planilha no computador também, é a planilha que o professor deu acesso para todos aí. O que acontece? Essa decisão interlocutória, né, não estavam aqui, certo? Estava aqui só o agravo de instrumento, bem aqui assim, certo? Então, aqui eu quero fazer uma ressalva para vocês que o agravo de instrumento, né, aqui na fase do saneamento, certo, gente? Quando tem a audiência, sai a citação, certo? Ela pode, a decisão interlocutória, certo? Ela pode sair entre aqui a citação, pode sair entre a audiência e a conciliação. Aí vocês vão me perguntar, Shirley, o que seria essa decisão interlocutória? Essa decisão interlocutória, ela só vai caber o recurso, o agravo de instrumento. Ele só cabe agravo de instrumento. E esse agravo de instrumento, quem vai analisar ele não vai ser o juiz de primeiro grau, certo? Quem vai analisar ele é o juiz do tribunal, que é digamos, o relator, certo? Monocrático, que vai estar analisando esse recurso, certo? E o que ocorre, gente? Em relação a esse recurso, se, no caso, essa pessoa aqui, certo? Ela tiver a gratuidade da justiça, ela não vai precisar de preparo, certo? Porque ela tem a gratuidade da justiça. Caso essa pessoa não tenha a gratuidade da justiça, né, não foi concedido, né, digamos, essa decisão interlocutória não concedeu a ela a questão da gratuidade, né, que é um dos exemplos típicos, né, mas tem vários exemplos, né, em relação às decisões interlocutórias. Saiu lá a citação para o réu, para o autor, e aí o que ocorre? O juiz indeferiu a questão da gratuidade. Então, o que acontece? Ele pode estar interpondo o recurso de agravo de instrumento. O que ocorre? Caso ele não tenha concedido a gratuidade, ele vai precisar pagar as custas, né, para poder entrar com esse recurso, que é justamente o que a gente chama o preparo. Esse agravo de instrumento, ele pode ser interposto no prazo de 15 dias, certo? Precisa de preparo. Quem julga ele vai ser o juiz, né, que tem da maior instância do tribunal, no caso, um relator, né? E aí,
concedendo ou não esse processo, ele vai, não é uma decisão interlocutória, ele não é uma decisão decisiva, ele é só aquela decisão ali incidental, digamos assim. O processo ainda vai voltar para o juiz de primeiro grau, e aí vai passar as fases dele normal, né? Vai ter, né, a audiência, né? Vai ter... Vixe, Maria, aperta aqui o negócio. Vai ter a audiência. Toda vez quando eu aperto, Kelly, aí já dá os comentários, né? Pronto. Vai ter a audiência de conciliação, vai ter a contestação, a reconvenção, como nós já falamos anteriormente, né? E a réplica. Então, aqui é o processo, a fase de saneamento, certo, turma? Aí, vamos lá. Na Sheila, fase... só um minutinho, a Vitória levantou a mão. Vitória, Certo. pode liberar seu áudio. Sheila, eu queria só que você me esclarecesse a questão de aonde que interpõe. É no juízo de primeiro grau para depois ser remetido para o tribunal, né? Não, você vai interpor ele já diretamente no juiz de segundo grau. Não vai ser... Tá. Só que você vai direcionar a sua petição, certo? No caso, o seu recurso, direcionar para o tribunal, porque ele vai para onde? Vai com o relator, que vai Então, decidir se acata ou não. Mas lá você vai direcionar, porque hoje em dia o processo eletrônico, ele te dá essa bonança que você não precisa, como era antigamente, lá no tribunal protocolar uma petição dessa, tá entendendo? Já é tudo no sistema. Então, quando você não vai ser necessário você fazer uma inicial para poder ir lá para o tribunal, você já vai em nível de segundo grau, entendeu? Então, tipo assim, teve lá, eu fiz um pedido, vamos supor, fiz a petição inicial, fiz um pedido lá quanto a essa questão da justiça gratuita. O juiz, ele definiu o pedido da justiça gratuita e pediu para tocar o processo. No prazo de 10 dias, né? No prazo de 15 dias. 15 dias eu posso agravar essa decisão, mas aí o que eu queria entender, esse agravo vai ser direto no juiz de segundo grau, não precisa interpor no primeiro grau para depois remeter, ou mesmo eu vou direto no segundo grau. Exatamente, porque lá existe assim uma ação incidental, como fosse uma ação incidental, você vai colocar lá e vai colocar o nome do processo, no caso o processo vai ser o incidental. Dentro, aí vou ter esse processo originário, né, ele vai ter um número, e esse número você vai informar lá, entendeu? No de primeiro grau, né? Porque, assim, quando você protocola a petição, vai sair um número lá no primeiro grau. Quando você vai para o segundo grau, se você... isso é coisa mesmo burocrática mesmo. Dentro do sistema, ele vai te perguntar se é uma ação incidental, ele vai te colocar lá, tá entendendo? Aí você vai informar uma ação incidental, é um recurso, aí você já vai informar. No caso, é como fosse uma... Porque existe a conexão, né? É como fosse uma conexão, é como fosse esse processo aqui vai ser apensado, entendeu? Entendi. Então é só isso que eu queria esclarecer, porque tem processo que a gente interpõe no primeiro e depois remete. Isso. Era só isso que eu queria esclarecer. Isso é o normal, viu? É o normal mesmo. Tá bom, entendi. Então, obrigada. 15 dias no prazo? 15 dias, viu, Vitória? E assim, se a pessoa, né, no caso, né, que for recorrer, não for beneficiar da justiça gratuita, ele vai precisar, viu, de preparo, que o preparo é o quê? As taxas, né, processuais, tá bom? Tá bom, obrigada, senhor. E Vitória, se esse processo ainda for um processo físico, que é muito difícil de acontecer, aí em 3 dias você tem que informar o juízo do primeira instância que você entrou com agravo, senão você pode sofrer a nulidade daquele agravo por não ter informado, você tem que informar em 3 dias. É difícil? Mas a gente ainda tem algumas instâncias aí, algumas comarcas que ainda o processo é físico, né? Aí, assim, nesses casos, assim, que é bem... Hoje em dia tá bem complicado, você sabe? Meu Deus, Kelly. Hoje em dia, assim, de qualquer comarcazinha já tem, sabe? Mas, assim, digamos, quando eles protocolam, digamos, tem um processo físico, certo? Que está em andamento. Porque, um exemplo, lá no escritório a gente tem processo de 2008, certo? Em 2008, esse processo, ele era físico. Certo? O que acontece? Já agora, eles já escanearam todo, né? Transformaram ele digital. Então, assim, ele já vem, agora só que ele vem apensado, sabe, Kelly? Assim, horrível, porque
assim, a questão da cópia não era legível, não era como escanear documento, o documento vem apagado, é aquele Deus nos acuda, sabe? Sim, gente, voltando. Vamos lá. Tem mais alguma pergunta? Quem for perguntar, a gente levanta a mão, tá? Que você explicou, eu consegui entender. Vou aguardando as outras partes, porque eu sei que vai ter dúvida. Se eu souber, estamos aqui para resolver, viu? Para sanar as dúvidas. Se não, anota a dúvida e dou a resposta, viu? Depois, no próximo encontro. Sim, voltando aqui, né? Aí a gente estamos aqui na fase ainda do saneamento, né? Aí apresentou lá a questão da contestação, aí vem a reconvenção, né? Que nós explicamos na segunda-feira, aí vem a réplica. Aí depois dessa fase aqui, nós vamos para a fase de quê? Do SANI, a fase instrutória, né? A fase instrutória é o quê? Nada mais é do que a audiência de instrução e julgamento. É aquele momento que o juiz vai colher as provas, né? Vai escutar as testemunhas, vai escutar o réu, o autor, né? Então, assim, essa fase aqui é onde o juiz vai formar seu convencimento. E nada também, ele também pode formar o convencimento dele aqui. Aqui na contestação, na hora que apresentar a contestação, o autor já pegou, já deu a entrada, né? Na inicial, então ele vai ter a inicial, vai ter a audiência de conciliação e a contestação. Nada se nega, se opor, o juiz pegar aqui e formar o convencimento dele. Se as provas tiverem tudo beleza e tudo, ele achar que já pode estar dando a sentença, ele pode estar sentenciando esse processo. Bem aqui. Não passa nem por essa fase aqui, ele vai pular para cá. Uma sentença com a resolução do mérito, né? Ou seja, favorável ou não favorável, certo? Aí, como eu expliquei na segunda-feira, né, eu e a Kelly, nós explicamos que existe a sentença com resolução do mérito, né, que é aquela que dá o direito para uma das partes, né, e aí, assim, aquela parte perdedora, né, aquela parte que não foi sanado ali, ele pode estar entrando com recurso, que esse recurso pode ser a apelação, e também a parte, o autor, ele pode entrar com as contrarrazões, já que ele, né, teve lá o êxito dele, o direito dele concedido, né? E aí, assim, essa apelação, ela não vai ser julgada pelo juiz de primeiro grau, certo? A apelação, ela não vai ser julgada pelo juiz de primeiro grau, ela vai ser julgada pelo tribunal, um juiz superior, certo? Agora, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Cabe duas coisas aqui com a sentença, com a resolução do mérito. Ela também pode caber também o quê? Os embargos de declaração. Se houver alguma omissão, se tiver alguma obscuridade, né? Tiver algum erro material, então vai caber um embargo de declaração. Bem como a apelação, certo? Uma pergunta, Kelly? Não, pode continuar. A Vitória levantou a mão. Ai, eu vou ficar toda hora levantando a mão, porque o processo civil eu sou horrível. Não, fica à vontade. Você está falando dos recursos depois que já faz a resolução de mérito, né? Isso, quando saiu a sentença, isso, já saiu a sentença, né? Aí tá. E aí, no outro que você falou, que é o embargo de declaração, né? Isso, o embargo de declaração, Vitória, o que é o embargo de declaração? Se na sentença você lê a sentença e aí você vê que teve um erro material ou teve uma omissão que deixou, você informou lá na sua inicial e deixou o juiz de apreciar, então você pode estar ali embargando, olha, a gente tem que ir muito respeitosamente, né? Juiz ou doutor julgador, foi deixado, houve uma omissão na R-sentença, né? A respeitosa sentença a gente utiliza assim, a R-sentença, o qual foi, o autor requeria que fosse, digamos assim, a questão de um dano moral, e não foi apreciado esse pedido, certo? Deixou de ser apreciado. Aí, nesse momento, lá nos embargos de declaração,
você vai estar apontando o que foi que deixou de ser falado lá no relatório da sentença e no dispositivo da sentença, certo? No caso desses embargos de declaração, eles são obrigatórios para eu poder fazer a apelação ou eu posso fazer a apelação direta? Não. Você pode fazer a apelação direta. Agora, assim, é sempre bom quando há um erro desse, que é sanável com os embargos de declaração. Por quê? Porque quando você for fazer o seu recurso vai ficar mais robusto. Você vai mostrar conforme foi impetrado, né, o recurso, os embargos de declaração, demonstrando a omissão, porém não foi provido, tá entendendo? Então, você vai ter mais argumento para quando você chegar no tribunal, o relator te dá o teu direito, entendeu? Nesse caso, cabe retratação, né? Nos embargos de declaração, né? Sim, sim, com certeza. Agora, assim, na prática, é muito pouco você ver o juiz se retratar. Geralmente, ele se retrata de erro material, digamos. Eu até citei, acho que da última vez. Ele vai colocar lá, de uma mulher, ele bota o senhor tal, tá entendendo? Comigo já aconteceu assim, a pessoa que a gente pega lá no escritório, ação previdenciária. E aí, quando o juiz colocou no relatório, ele colocou que o senhor, o nome era uma mulher, e colocou o nome de um homem, e que ele contava com 35 anos e 6 meses de contribuição e 2 dias para o regime próprio, só que se tratava de uma mulher, e a mulher para se aposentar são 32 anos, tá entendendo? Então, assim, são erros materiais, certo? Entendi. Obrigada. Nada. Até em 5 dias. É o Tiarli, né, que está perguntando. Ele pode se retratar até em 5 dias, a retratação dele. Eu só queria dar um adendo aí. Seguinte, que nós temos que lembrar que o advogado, seja qual for a advocacia que ele queira trabalhar, ele trabalha nas falhas do processo, ele trabalha nas brechas da lei. Então, uma coisa dessa que você citou aí, se ele não faz logo, de primeira, pode depois não dar mais tempo, e pode perder uma grande oportunidade de matar o processo logo. Isso, exatamente, com certeza, amor, é verdade. Sheila, então, sem contar, Vitória, que eu não sei se você estava na aula ontem, mas a gente falou que todos os prazos de processo civil são 15 dias, porém os embargos são 5. Então, se cabe embargo, você vai acabar... E o embargo ele é sempre julgado primeiro. Então, se cabe embargo, você vai acabar resolvendo a sua solicitação mais fácil se você entrar com embargo ao invés de esperar até a apelação. Então, por isso, a gente dá a entrada no embargo, eles são só 5 dias, e acaba sendo resolvido mais rápido do que com a apelação, né? Exatamente, com certeza, porque a apelação você tem 15 dias, né? Aí tem mais 15 dias para a outra parte apresentar contra-razões, caso ela for intimada, né? A apresentar, porque fica muito a critério de juiz, tem juiz que nem pede para apresentar, né? Depende de juiz para juiz, né? E aí já vão 30 dias, e mais 30 dias por juiz, entre aspas, né? Porque, na realidade, nunca é julgado em 30 dias, a gente sabe, quem trabalha sabe que é impossível, né? Enfim, se puder morrer ali, na questão dos embargos, bem muito colocado, como o Moacir colocou, ali morreu o processo, né? Ali já vai sair a sentença, aí vai ser a sentença dos embargos de declaração, certo? No processo, gente, a gente pode ter a sentença dos embargos de declaração, a gente pode ter a sentença, a gente fala acordo, mas nada mais é do que a sentença do acordo, né? Certo? E termos também a sentença dos embargos de declaração do acordo, porque, assim, esses recursos, eles todos cabem, no caso, a apelação vai caber os embargos, lá deixa eu ver aqui, no recurso especial também, num recurso extraordinário, entendeu? Tudo cabe embargo de declaração, certo? Vamos lá. Indo para cá, aí eu parei aqui, né, na apelação, Isso. Aí vai ser analisado pelo relator, a decisão ainda monocrática, né, porque vai ser só o relator que vai pegar ali aquele recurso e vai ver se realmente está preenche os requisitos e tudo, né? Aí lembrando aqui que a apelação
para ela poder ser recebida pelo tribunal, se por acaso, lembrando novamente, se a pessoa não for beneficiada da justiça gratuita, precisa se fazer o preparo para poder recorrer, certo, gente? Aí vamos lá. Aí tem também, gente, aí pronto. Aí foi a remessa, né, para o tribunal, né? Aí o que acontece? A decisão monocrática. Sobre a decisão monocrática, se o relator vai acatar ou não o recurso, né? Se ele vai ser provido, beleza. Aí ele já passa daqui, ele já vai para onde? Já vai para a decisão, já vai o quê? Para o acordo, né? Ele já formou o convencimento dele ali e já vai, né, para o acordo. Caso essa decisão seja desfavorável, o que vai ocorrer? A outra parte vai o quê? Vai caber o recurso interno. Esse recurso interno, ele vai passar pelo revisor e vai passar pelo colegiado, onde eles vão se reunir, né, que lá no tribunal eles são de turmas, né, e aí aquelas turmas, né, do colegiado vão se reunir e vão dizer qual o voto, se vai votar a favor ou não daquele direito que está sendo pleiteado, certo? A partir desse momento, aí nós vamos ter o acordo, que nada mais é da decisão do que do tribunal. Esse acordo, tem alguma pergunta? Tenho? Moacir. Diz. É o seguinte, esse juiz que vai julgar o acordo, ele pode tomar decisão, olha a pergunta, de ele decidir e dar sentença, ou ele tem a discricionalidade também de passar para o colegiado decidir com ele? Ele tem também. Ele, no caso, se ele achar que a decisão, digamos, tem uma decisão que tem vários processos, aquele mesmo pedido, né, que a gente chamamos as ações repetitivas, certo? As ações... Kelly, como é que é o nome? Que agora eu me esqueci. Incidental de ação repetitiva. Pronto. Aí, o que acontece? Se for uma ação dessa que tem vários pedidos, os mesmos pedidos, o que acontece? Ele vai passar para o colegiado, certo? E ali, o colegiado, dependendo da situação, ele vai deixar aquele processo suspenso, certo? Até o colegiado julgar sobre aquele assunto. Aí, ele não vai decidir, vai ficar suspenso. Respondi, Moacir? Moacir? Caiu? Aperta o seu mute, Moacir. Você que tem que desmutar. Ok, estão ouvindo? Agora sim. A pergunta foi de propósito mesmo, porque eu sabia que ele tinha de tomar essa decisão. Se ele achar ele tem a discricionariedade, né? Mas é bom que a turma saiba disso, para já estar aí vindo dois viés, entendeu? Saber que a decisão pode ser monocrática, pode ser colegiada. Isso, exatamente. E também acontece na apelação, né? Porque se você entrar com uma apelação e o juiz do tribunal adquém já julgar o mérito daquela ação, porque a ação já está instruída, ele pode fazer isso, que entra na teoria da causa madura. A causa chegando lá, ele já está instruído, ele se convenceu do mérito, ele não retorna, ele não vai fazer o efeito devolutivo, ele mesmo vai julgar e ele mesmo vai dar a sentença, no caso da apelação. Gente? Pronto. Eu acredito que esse assunto aí, Sheila deve tocar mais adiante, né, Sheila? Pronto, sobre esse assunto que Kelly está falando. A gente vê muito, um exemplo, agora que está na mídia, né? Eu acho que os mais velhos vão entender o que eu estou dizendo, vão entender, viu? Revelar a idade. Agora está passando em todos os jornais em relação da revisão da vida toda. As pessoas aposentadas, elas, o que acontece? Aqui tem aula até de previdenciário, viu, gente? Pense na mentoria. Aí, o que acontece? Essas pessoas que se aposentaram após 1994, pelo Regime Geral de Previdência Social, o INSS, o que acontece? Essas pessoas que trabalharam lá em 78, 80, ou seja, elas se aposentaram em 1996, certo? O
que acontece? Veio uma lei, a 9078, se eu não estiver enganado. O que acontece? Veio uma lei que disse que só ia considerar as contribuições dos contribuintes do regime geral só a partir de 94. O que ocorre? Essas contribuições passadas não iam servir para a aposentadoria desse pessoal, né, que começou a trabalhar lá atrás, deram duro e tudo. Ou seja, essas contribuições, elas morreram. Se eles tivessem só 3 contribuições, ia fazer a média daquelas 3 contribuições que ele tinha pelo INSS. Então, o que foi que aconteceu? Vocês sabem que, antigamente, as pessoas ganhavam muito, o salário não era o salário mensal, era aquele salário por hora, era aquele salário por dia na carteira. Então, naquela época, a inflação era muito alta, né? Acho que o Moacir vai saber dizer bem direitinho isso aí também. Estou chamando de velho não, viu, amor? Então, assim, o que acontece? Esse pessoal teve uma perda irreparável da sua aposentadoria. O que aconteceu? Foram várias ações que tiveram, eu estou dando esse exemplo só para ficar mais claro, certo, gente? Tiveram várias ações nesse mesmo sentido de colocar essas contribuições na aposentadoria, certo? Tá vertendo essas e fazendo uma nova média. E aí, esse recurso foi para o STJ, certo? Esse recurso foi para o STJ julgou favorável, certo? E aí, assim, esse recurso lá foi procedente no STJ, só que o INSS, o réu, no caso, né, no caso é a Fazenda Pública, entrou com recurso para o STF. E agora, recentemente, o STF disse o quê? Não, isso aqui está errado, isso aqui constitui direito adquirido. Isso aqui, as pessoas que tiveram sua aposentadoria com essa legislação aqui, vai ter que ser feito um novo cálculo para poder estar restituindo isso aí. Então, o que acontece? O juiz que pega uma decisão dessa, todos os processos que entraram até o ano passado estavam ficando suspensos. Agora não, o juiz já está tendo já o quê? Ele já pode decidir. Ele, digamos, se o juiz está, esse processo ele está lá no 2º grau, ele já é para voltar para o 1º grau para a execução. É como a Kelly falou, ele já pode dar ali o mérito, né? Então, ou seja, não tem mais nada para se decidir, não tem mais prova para se decidir, o processo já está já maduro para ser executado, certo? Não sei se eu respondi. Kelly, tem alguma dúvida aí mais? A Vitória. Eu citei esse exemplo, Kelly, para poder ver, assim, em relação a essa questão, sabe? Porque é muito bom a gente colocar exemplo, porque aí a gente pega mais. Vitória, pode falar? Deixa eu te falar. Eu não sou mais velho, como na época eu era chefe de recursos humanos de uma empresa de 700 homens. Eu vivi isso na pele, entendeu? Agora, me parece também que ficou na escolha do advogado do cliente, não optar ou agora é definitivo mesmo? Não, agora é definitivo. A ação, quem tem ação já pode estar pedindo a execução. Não, porque você tem ação? Eu ainda não, vou entrar com ação, mas ainda não. Porque tem casos que é vantajoso como estava. E no meu caso, é mais vantagem buscar a vida toda. Por isso que é muito importante, amor, fazer os cálculos, porque, assim, um exemplo, lá no escritório, a gente só entra com ação se a gente fizer os cálculos, porque se você não fizer os cálculos, você pode ocorrer de diminuir também. Tem esses dois viés. Perfeito. Matou a charada aí. Sheila, deixa a Vitória fazer a pergunta, por favor. Certo, ok. Só que me deixou um pouco confusa essa questão aqui da decisão monocrática e depois do colegiado. Primeiro, aquele recurso, por exemplo, a apelação, ela chega na mão do relator, né? Certo, isso. Aí, a partir daí, ele pode já direto, como você falou, se convencer daquilo, já julgar o mérito, reconhecer o recurso e conhecer o pedido. Aí ele já pode devolver para o juízo de origem para fazer a parte de execução, né? Isso. Não, aí não, peraí, não. Você está misturando um pouco. Vamos lá. Essa decisão monocrática vai ter o acordo. Então, provavelmente, aqui, se ele julgou o agravo interno, por que teve o agravo interno? Porque o juiz, né, o relator não aceitou. O relator não aceitou
Tu tá perguntando, Vitória, se no caso dele aceitar ou de não aceitar? Porque se ele aceitou, vai formar o acordo é a decisão, certo? É como se fosse a sentença. Sim, essa aí eu entendi. Aí, Certo. porque esse agravo interno, você falou que era, tipo assim, lá no processo de segundo grau, em julgamento de segunda instância, foi proferida uma decisão e a parte, né, que não concordou vai entrar com agravo interno. Pronto, não. Aí aqui, digamos, a decisão decisão monocrática do relator foi desfavorável. Aí, a outra parte que entrou com recurso, ele vai o quê? Ele vai agravar. Aí, essa decisão aqui do agravo interno, quem vai resolver vai ser o colegiado, não vai ser mais só um relator. Entendeu, Vitória? Tá, acho que eu entendi. Vai lá pro relator. Não, mas se você não entendeu, eu lhe explico de novo. Ó, tá aqui a decisão monocrática, certo? O relator... Na verdade, eu acho que a Vitória quer saber aquela parte que diz assim, que o juiz pode decidir sozinho, sem enviar para o colegiado. Não, na verdade, é isso, Vitória? Eu tô confundindo a questão do agravo interno, porque você falou, foi desfavorável para mim que interpus o recurso inicial, né? Aí eu, que não gostei, tipo assim, o acordo foi denegado. O acordo não, a decisão... Não o acordo subiu, seria uma decisão denegando. Aí eu, que quero continuar ainda debatendo o que eu quero, conseguir o que eu quero, que faça o agravo interno. É isso, né? Exatamente, Isso. porque aqui, Vitória, ele está querendo que seja aceito o quê? A apelação dele. Tá aqui, a apelação, o juiz negou aqui, o relator negou, certo? Não deixou o recurso dele subir, tá certo? Isso não há cabimento, certo? Aí o que acontece? Essa pessoa que está interpondo a apelação, ela vai entrar o que ela vai agravar. Então, o que acontece? Esse relator, certo? Vai passar para o colegiado julgar ali aquele pedido para saber se vão vão aceitar essa apelação ou não, certo? Se vão negar, né, ou dar continuidade. Entendeu agora? Entendi. Só para eu não confundir mesmo, no caso, ele vai aceitar a tutela para não confundir com o juízo de admissibilidade, né? Não, aqui, nesse caso aqui... É porque você falou assim, ele vai aceitar a apelação, daí para eu não confundir quando se tratar de juízo de admissibilidade. Mas nesse caso, quando você falou de ele aceitar a apelação, você está falando dele aceitar o que eu estou requerendo, tipo assim, a coisa que não foi vantajosa para mim na sentença, daí eu vou recorrer daquilo ali. É disso, né? Exatamente, é isso mesmo, viu, Vitória? É assim mesmo, viu? Entendi. Eu estava fazendo uma confusão aqui, meu Deus. Mas é assim mesmo. Ivonete, pode falar. Ivonete. Sheila. Oi. A decisão monocrática, o juiz pode decidir sozinho, isso? Pode, ele pode, sim. Pode e sim, ele pode aceitar. Externo. Oi? O recurso externo, ele também pode decidir sozinho ou não? Interno, não. O agravo interno, não. Ele tem que passar para os colegas, viu? Isso. Ele não necessário que ele mande para o colegiado também o agravo interno. Não, assim, digamos, se ele dizer assim, não, essa apelação preenche os requisitos, o direito dela, realmente a gente vai aceitar. Aí pronto, ele aceitou lá o recurso, certo? Ele admitiu o recurso. Aí vai o quê? Ele vai decidir aquilo ali, certo? Não, agora, isso eu entendi. Agora, se ele foi aceito... aí ele vai dar a decisão dele. Aí vai sair o acordo. Aí, com esse acordo que vai sair, no caso, a pessoa que entrou com a apelação, ela pode agravar da decisão monocrática. Você entendeu, Ivonete, né, que está falando? Não, a única coisa que eu quero saber é assim, se o acordo foi aceito, vai sair o acordo. Isso? Não é um acordo. A decisão monocrática é uma decisão, certo? Do relator. Vai sair o acordo.
Se o acordo for favorável, não tem nada de entrar com agravo interno, é correr, né, dependendo do resultado, né, é correr para o abraço. Agora, se a decisão foi desfavorável para quem está entrando com apelação, o que acontece? Ele pode ainda agravar, entendeu? E agravar para o colegiado. Agravar agora para o colegiado. Não, essa que é a pergunta. Depois que ele não concordou, tá? Eu entrei com a apelação. O juiz pode decidir ou não? Ele Aí tem que não, enviar. aí ele vai. É isso que eu Aí ele vai queria enviar para o saber. colegiado. Vai enviar para o colegiado, ok. É só entendeu? isso que eu queria saber. Só isso. Pronto. Se foi desfavorável e fez o agravo interno, aí é só o colegiado. Exatamente. Aí o colegiado é que vai decidir. Tá, beleza. Joia, Ivonete? Fica à vontade. Obrigada. De nada. Tem mais alguma dúvida, Kelly? Não, eu queria aproveitar o gancho, só para matar tudo, que agora explicou direitinho. Se o colegiado ainda assim der favorável, votar junto com o relator inicial democrático, foi lá e ele confirmou, votou para o juiz acordo, entendeu? Aí sim a empresa é que deve agora tomar suas providências, se vai acatar a decisão ou se vai recorrer para o TRT. Não, aqui não é para falando de processo civil. Tá, tudo bem. Ó, digamos, lá no acordo, certo? Lá no acordo. Ó, são duas situações. Saiu o acordo aqui do tribunal, certo? Se a matéria, boa, certo? Se a matéria for uma matéria que realmente, digamos, é a matéria de fato, de direito, de tese, ou mesmo de direito, né? O direito material, digamos assim, o que vai acontecer? Se ele tiver requisitos aqui no acordo, ele vai recorrer para onde? Ou ele tem dois recursos para ele fazer aqui. Ou ele vai entrar com os embargos de declaração do acordo, certo? Se tiver alguma omissão, daquela mesma coisa que eu disse lá na apelação, né? A omissão, o erro material, certo? Alguma coisa que não foi discutida no acordo, aí ele vai entrar com os embargos, para 5 dias. Caso não seja, o que acontece? Ele vai, digamos, se ele tiver essas matérias que o STJ aceite, ele pode entrar com recurso especial. Aí tem que ver se vai preencher os requisitos, certo? Ô, Sheila, só um minutinho. Certo. Antes da gente continuar, eu acho que a gente tem algumas dúvidas básicas aqui, e eu acho melhor a gente já ir saneando uma vez. Certo, pessoal, porque aí a gente já acaba. Certíssimo, Kelly. Alguém aqui tem alguma dúvida? Levanta a mão, por favor, ou coloca no chat, sobre o que é o efeito regressivo. Alguém não entendeu? Alguém tem alguma dúvida sobre o que é o efeito regressivo? Vamos pro Guards, que é melhor. Assim a gente chega no final mais certinho. Alguém tem? Levanta a mão. Ou Ivonete, pode... Esse eu não vi. Oi? Esse foi discutido quando? Não, o efeito regressivo do recurso. Ah, tá. Não, tranquilo. Tá. Fábio? Fábio, pode liberar seu áudio. Oi. Na realidade é o seguinte, eu estou boiando em todos os processos. Parece que eu nunca vi isso na minha vida, tá? Estou sendo sincero. Calma, normal, que eu comecei normal. assim também. Calma, vamos lá. Por isso que eu falei, vamos do começo, né? Tá, o que eu pedi para vocês, tá? Agora começou, eu trabalho bastante. Por exemplo, hoje eu estou aqui perto de Salvador. Vou pegar voo 5 horas da manhã para o Mato Grosso, vou fazer escala em São Paulo. Então, eu não estou tendo tempo de entrar nas quintas-feiras para ver. O que eu queria? Que vocês pudessem disponibilizar para mim essas aulas, para eu pegar lá atrás, no começo, e começar a entender. Porque até o professor Rodrigo está falando o seguinte, que é claro, né? Nas outras matérias, até eu estou indo. Agora, os 3 processos, civil, penal e trabalho, isso eu estou apanhando muito. Estou apanhando, assim, demais da conta. Fábio, por só você.
Até Vamos conversei já lá, então, Fábio, eu vou fazer o seguinte, a gente não tem como, eu vou até conversar com o professor Adriano, porque ele gravou no dele, né? Deixa eu explicar a vocês. O professor hoje ele não está, ele está numa reunião, ele foi para o congresso. Então, assim, ele passa para mim abrir o Zoom para a gente fazer a reunião. Só que como o link caiu, eu não consigo fazer. Então, eu fiz pelo Meet, porque eu tenho o Meet, dá para a gente fazer e também dá para gravar. Então, eu vou ver com ele a gravação das outras aulas, tá? E aí a gente passar para você, primeira parte. Segunda parte, vamos voltar lá para o início, porque eu vi que tem gente colocando a mesma dúvida, então vamos, Sheila, vamos lá, voltar um pouquinho para o início. Primeira coisa, o que é efeito... Eu acho que a grande questão das dúvidas é porque eu pelo menos não participei da primeira aula, então... Sim, então vamos voltar, peraí. O que é o efeito regressivo? Primeira coisa, quando a gente entra com um recurso só para ficar fácil. Depois eu vou passar uma tabelinha para vocês que eu fiz hoje de resumo para mim, para a Sheila, que eu acredito que vai ajudar. O que é efeito regressivo? É quando a gente entra com um recurso no juízo ad quem e ele devolve para o juízo a quo aquele recurso. Então, eu entrei com o recurso no juízo ad quem. Ele vai devolver aquele recurso para que seja reformada a decisão pelo juízo a quo. Todo mundo sabe a diferença já de quem e a quo? Não precisa ter vergonha. Eu mesma estava me confundindo até hoje. Juízo ad Pode esclarecer quem? tudo. Quero saber de tudo. Vamos começar do início. Juízo ad quem? É o juiz que está para cima. Se eu estou na primeira instância, o ad quem é a segunda. Se eu estou no tribunal, o ad quem é o Supremo. Ou seja, o juízo ad quem é quem está para cima. O juízo a quo é aquele que está para baixo, ou seja, é o primeiro. O juízo a quo é o primeiro, onde eu entrei, primeira instância, juízo a quo. Agora, se eu já entrei no tribunal, quando eu recorrer, o ad quem vai ser o superior, o a quo vai ser o tribunal. Então, para baixo, a quo, para cima, a de quem. Alguma dúvida quanto a isso? Acho que para ficar mais fácil, dá para fazer o mnemônico. A de quem, que é onde você lembra assim, a de quem? Quem o quê? Quem vai julgar? Então, é o Tribunal Superior ou o Tribunal de Justiça. Acho que assim fica bom para lembrar também. Por que a gente tem que saber isso? Porque vai ter um recurso lá embaixo que a gente ainda vai estudar, e tem alguns recursos que eles têm o duplo juízo de admissibilidade. O que é isso? Ele vai ser admitido tanto no juízo a quo quanto no juízo ad quem. Então, a gente tem que saber o básico para poder chegar lá embaixo, porque senão a gente vai chegar lá embaixo e vai virar um 8. Ninguém vai saber nem por onde começou. Então, primeira coisa, a gente definiu o que é o a quo, o que é o ad quem e o efeito regressivo do recurso, que é o juízo de retratação. O efeito regressivo, a gente pode falar efeito regressivo ou juízo de retratação. Então, quando você ouvir juízo de retratação e efeito regressivo, são a mesma coisa. Entendeu? Eu estou passando para vocês as coisas que eu tinha dificuldade, gente, porque assim, tem 14 anos que eu não pego em direito, eu comecei agora. Então, o que eu tinha dificuldade, eu anotei. Então, eu estou passando para vocês as minhas dificuldades. Tá? Você vai me pegar, Rodrigo. Não, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá. Com relação à apelação que a Sheila já explicou para nós, o que a gente tem que pegar também? Quando a ação tem o efeito suspensivo, quando a ação tem o efeito devolutivo e quando ela não tem efeito suspensivo, porque é uma coisa que cai muito e que a gente vai precisar para todos os recursos. A apelação, ela tem o quê? O efeito suspensivo. O que é isso? Quando sai uma sentença, aquela sentença ela é uma decisão, certo? Então, ela pode começar, dependendo da sentença, a ser cumprida. Quando você entra com a apelação, você impede o cumprimento. Você fala assim, eu estou entrando com recurso, você segura aí, depois que terminar de discutir meu recurso, a gente vê se a gente vai cumprir a sentença ou não. É mais ou menos isso. Isso é o quê? O efeito suspensivo. Só que a OAB, como ela não gosta de ser legal com a gente, ela criou 2 palavrinhas lá que ela usa só os termos em latim. Quais são os termos em latim? É o ope udicis, que eu vou mandar para vocês por escrito, e o ope legis. Quando o recurso tem efeito suspensivo já descrito no recurso, como é o caso da apelação, ela tem o efeito
OP-legis já vem com efeito suspensivo. Mas tem alguns casos de apelação que não tem efeito suspensivo. Por exemplo, se você está numa ação de alimentos, foi o que eu expliquei ontem, você está lá numa ação de alimentos, ela é executada assim que sai a sentença. Saiu a sentença, você está lá, tem que pagar alimentos, vai começar a cobrar os alimentos. Aí, se você quiser que ocorra o efeito suspensivo da apelação para alimentos, você precisa entrar com um pedido no tribunal. Esse pedido para que essa sentença que não tem efeito suspensivo comece a ter, se chama ope judicis. Então, na prova, eles nunca colocam assim, efeito suspensivo daquele que não teria. Não, ele vai colocar ope judicis ou ope legis. Isso eu vou mandar por escrito para vocês, mas é só para a gente saber, porque às vezes depois nos outros recursos vai aparecer essa terminologia, ou uma hora que a gente estiver fazendo questões vai aparecer, e fica difícil de entender. Isso é o básico do recurso. Se a gente não entender o básico, aí vai ficar mais difícil para a gente continuar. Então, assim, coisas básicas. O efeito regressivo, que é o juízo de retratação, beleza? Todo mundo entendeu? Efeito devolutivo, quando você vai devolver aquilo para o outro tribunal, que é o ACO, fazer o reexame da matéria, o que dá ao juízo o direito de retratação. Até aí, tudo bem? Que aí eu vou pedir para a Sheila continuar, porque aí a gente consegue já ver o que ela está falando, porque eu estou vendo o que ela está falando e a gente está interrompendo ela com coisas que a gente não entendeu lá do começo, né? Alguém tem alguma dúvida? Osvaldirene, pode perguntar. Pode liberar o seu áudio, isso. Oi, meninas, boa noite. Boa Nome noite. grande, né? Osvaldirene, mas eu Como sou você conhecida prefere que como chame? Valda. É porque não deu para eu alterar aqui, mas eu sou a Valda. Valda, pode deixar. Bom, eu quero começar parabenizando vocês pela excelente aula que vocês têm dado. Obrigada. E quero dizer que eu estou acompanhando pelo celular, porque eu estava saindo do trabalho e eu acabei de entrar em casa agora. Uhum. Em relação a processo, gente, eu não sei nada, vezes nada. Então, eu gostaria muito de só pedir para vocês que, se pudesse, mandasse depois esse mapa mental que vocês têm aí, ou deixasse em algum lugar, para que eu desse uma olhada, porque eu acompanhei a aula, mas toda pelo celular, vindo dirigindo, a gente não tem a mesma atenção de quando está em casa assistindo de verdade. Uhum. Tá bom? É só pode isso deixar. que eu gostaria de falar e falar com vocês. Olha, vocês estão de parabéns, viu? Eu Imagina, tenho muito que obrigada. aprender com vocês. Imagina, a gente também, muito. Né, Sheila? Sheila, pode continuar. Cadê Sheila? Sheila, tá ouvindo? Sheila? Só um minutinho, gente, eu vou mandar mensagem para ela aqui. Alguém ficou com alguma dúvida? A gente pode levantar a mão. Meu fone estava fechado. Bom, nós estamos aqui. Cadê Sheila? Sheila? Amiga, por favor, pode continuar. Ai, Jesus. Ei, Valda, é assim, é Valda, né? Foi que ela disse? Isso, Essa isso. questão da planilha tá no e-mail, mas aí, Kelly, vamos mandar compartilhar essa planilha lá no grupo, porque tem pessoas que às vezes não tá conseguindo, né? E aquele resumo que a gente fez hoje também, a gente Sim, o resumo eles. Isso, pronto, exatamente. Tá? Sim, vamos lá, né? Vamos Passa para a gente também, passa tudo, que era as aulas anteriores também. Pode Tá deixar. certo. Vamos continuar. Alguém tem alguma dúvida? A gente pode continuar através do agravo interno, ou ficou alguma dúvida? Pode continuar, Sheilinha. Né? Pronto, aqui a gente terminamos aqui no agravo interno, que vai sair a sentença do acordo, né? O acórdão, certo? Aí a gente pode estar, se caso esse acordo, como eu falei anteriormente, tiver com algum problema para ser sanável, a gente pode entrar logo aqui com a sentença dos embargos, e aí vai sair. Vocês estão me escutando, Kelly? Sim, sim. Tá, né? Tá sendo compartilhada a planilha? Tá. Tá, né? Então, pronto.
Então, vamos. Esse acordo aqui vai sair a decisão, né? Uma parte vai ser o seu direito reconhecido, a outra não, né? Ou parcialmente reconhecido. E aí, a parte que ficar descontente, ela pode estar entrando com os encargos de declaração, como eu estava explicando, ou com recurso especial, certo? Caso tenha fala, meu Deus, agora enrolei. Admissibilidade. Admissibilidade, acho que admissibilidade. Admissibilidade. Eita! Pronto, o recurso especial, digamos, esse acordo aqui foi favorável, então, beleza. Se a outra parte não entrar com recurso, né, e se o recurso dele não foi aceito, o processo morreu aqui. Aí já vai para a parte de execução, certo, gente? Agora, caso uma das partes recorra, o processo vai continuar. E daqui desse acordo que vem lá do tribunal, ele pode caber tanto o recurso especial, certo? Que aqui, como a Kelly falou, que vai ter o duplo grau de admissibilidade. Pronto, agora falei certo. Oi. Antes de explicar o recurso, explica o adesivo. Ah, sim, o adesivo. Pronto, gente. Vamos lá. O recurso adesivo, ele pode ser interposto tanto. O que é o recurso? Vamos logo primeiro para o que é, né? O recurso adesivo, ele pode ser interposto no caso de apelação, o RESP e o RE, certo? Ele tem preparo, certo? E o que esse recurso vai vir sanar? Esse recurso vai vir sanar quando esse aqui eu acho isso aqui um dos recursos mais complicados de se entender. Eu vou dar um exemplo para vocês, acredito que vocês vão entender bem direitinho. Eles são um recurso, certo? Que só cabe nesses três, um recurso sanável, cabe só em apelação, o RESP e o RE, certo? Ele precisa de preparo, se a pessoa não for beneficiária da justiça gratuita, certo? Ele tem um prazo igual ao outro, certo? De 15 dias. E outra coisa, e o que é, Sheila, esse recurso? Esse recurso nada mais é quando existe sucumbências recíprocas, que é aquela casa assim, digamos, o A cobrou uma indenização de B, certo? Essa indenização, eles estavam cobrando 10 mil, só que o juiz não deu 10 mil, ele deu 5 mil dessa indenização, ele deu 5 mil só. Aí, a outra parte que vai ter que pagar os 5 mil diz assim, o A, no caso, diz assim, não, eu não vou aceitar isso aqui, não. Aí o B disse assim, não vou aceitar, não, que o meu valor era 10 mil, estou citando um exemplo, para ficar assim mais claro. E aí, o que é que acontece? Essas duas partes, tanto o autor como o réu, ele vai entrar o quê? Com um recurso, ele vai entrar com um recurso autônomo, certo? Então, esse recurso autônomo aqui, o que vai acontecer? Ele vai ser interposto, certo? Só que assim, um desses aqui vão deixar de apresentar, certo? Vão deixar de apresentar o recurso. Aí, esse recurso, digamos, o autor deixou de apresentar o recurso dele, as contrarrazões. Aí, o que vai acontecer? Aí, o outro lá apelou. Só que ele perdeu o prazo, certo? Ele perdeu o prazo. O que vai acontecer? Esse que apresentou as contrarrazões, ele vai, que não apelou, ele vai o quê? Vai ter o prazo do recurso principal para poder fazer o recurso adesivo. Só que esse recursozinho adesivo dele aqui só vai ser aceito se a outra parte o recurso da outra parte for provido, porque se ele não for provido, o recurso dele não vai ser aceito, o adesivo. Ou seja, esse recurso da adesiva é o recurso da outra parte. Se o recurso for denegatório, não for aceito, morreu, não vai ser nem visto o recurso dele. Então, por isso que se chama adesivo. Agora, se o recurso dele
da outra parte foi aceito, aí eles vão ver o recurso adesivo, certo? Esse recurso adesivo, ele também, gente, ele precisa de preparo também. Por quê? Se não tiver também a justiça gratuita. Eu não sei se deu para entender, porque eu acho isso aqui muito complexo, sabe? Só um minutinho, Sheila. Alguém tem alguma dúvida? Vamos lá. Gente, com relação ao recurso adesivo, eu, pelo menos, aprendi de uma forma que eu achei que ficou bom para mim. Então, eu vou passar para vocês a mesma coisa Kelly. Que eu entendi. Vamos lá. O que acontece? Passa aí. No recurso adesivo, a pessoa entrou, fez lá, os dois perderam. A sucumbência tem que ser recíproca. Os dois têm que perder alguma coisa. Como os dois perderam, um deles, vamos supor que o autor entrou com apelação. O réu não quis, ele não tinha entrado com apelação. Quando ele foi ver, o autor entrou. Como existe o Instituto do Reformatio Impégios, que impede que essa sentença seja reformada para pior, o que pode acontecer? Ou o juiz vai reformar a sentença para aquele que entrou com apelação e vai melhorar, ou vai manter a sentença que já havia. Então, só cabe essas duas possibilidades. Ou vai melhorar a sentença, ou vai manter o que já tinha. Aí, aquele que não entrou com a apelação vai olhar no período de 15 dias que ele tem para contra-razões, vai falar assim, não, se ele entrou com a apelação, eu vou sair perdendo. Porque se ele só pode melhorar ou manter, e eu não entrei com recurso, eu vou sair perdendo. Então, o que ele faz? Ele pega e entra com o recurso adesivo, porque ele já perdeu o tempo de entrar com a apelação. Ele já está na resposta da contra-razão. Então, ele pega e entra com o recurso adesivo para quê? Para que o juiz veja aquele que entrou com a apelação, o que foi que ele perdeu, e aquele que entrou com adesivo, o que foi que ele perdeu. Só que o que acontece com aquele que entrou com recurso adesivo? Vamos supor que o que entrou com a apelação lá na frente vira e fala assim, não quero mais saber desse negócio de recurso, não. Ele desiste do recurso, porque recurso você não precisa de autorização da outra parte. Recurso você pode desistir a qualquer momento. Então, ele desiste do recurso. Aquele que entrou com recurso adesivo, o recurso dele vai cair também. Por quê? Porque o recurso adesivo ele é ligado ao recurso principal. Outra coisa que também não pode acontecer no recurso adesivo. Vamos supor que ele deixou de entrar com a apelação porque ele perdeu o prazo, mas mesmo assim ele vai lá, por causa de um dia eu vou entrar. Entrou com a apelação, o juiz vai lá e colocou, a apelação está fora do prazo. Aí ele também não pode entrar com adesivo, porque ele já fez a utilização do recurso principal. Para que você possa entrar com o recurso adesivo, você não pode ter feito a utilização da via principal. Em momento algum. Então, você não pode usar a via principal, que seria a apelação, ou o RESP ou RE. Você não pode ter entrado com nenhum deles. Aí você só vai entrar adesivamente àquele que já entrou no período de contra-razões. Beleza? Eu fui assim que eu aprendi. Quem levantou a mão? Fábio, por favor. Uma das poucas coisas que eu aprendi no processo civil foi... Aprendi não, né? Um pouquinho que eu aprendi foi isso daí em relação a recurso adesivo. Tá? E na época que eu estudei... Então você está de parabéns, viu? Está de parabéns. O que o professor falava foi o seguinte, igual o Kelly falou, né? Você só recurso, o preparo é só para uma das partes. O primeiro que foi lá e fez o recurso, então esse vai pagar. Então, aquele que vai colar o recurso nele, o recurso adesivo, esse não precisa pagar o preparo. Tá correto aí, Sheila? Então, só tem um pagamento de preparos. Não, o adesivo também paga preparo. Não, mas paga só o primeiro que postar. Por exemplo, você está querendo dizer assim, o primeiro que, digamos, a parte... Quem entrou com recurso de apelação paga. Isso, e quem entrou com recurso adesivo não precisa pagar, porque ele vai colar no recurso de quem já foi. Então, no caso porque o adesivo, ele pega carona, né? Isso, ele pega caroneiro sem justamente. destino. Justamente. Por isso que é adesivo, que ele está ali, adesivo mesmo, colado no isso. outro. Eu chamo ele de caroneiro da agonia, porque ele não sabe nem se ele vai chegar no final. Porque ele vai ficar totalmente dependente lá da apelação, do recurso do outro, né? Mas ele é muito esperto, porque quando ele pega carona, quando ele faz o adesivo,
ele já sabe que o outro propôs e ele faz o adesivo bem melhor do que o do outro, né? Na realidade é o seguinte, o que o professor falava? Ele falava, ó, quando vocês chegaram numa sentença que você falou, estou contente com ela, você entra com recurso antes do outro. Por quê? Ele vai ter que entrar no teu recurso. Ele não consegue entrar com 2 recursos paralelos, ele tem que entrar adesivo no teu. Pelo menos foi isso que eu entendi na época, tá? Se eu falar besteira, Sheila, você me corrija. Então, o que acontece? Não, aí o que acontece? Aí lá na frente você vê que vai levar tinta no recurso, você tira o teu adesivo, dele cai e morreu a conta. O professor falou que são os macetes do Mas é isso mesmo. civil. Eu achei bem interessante esse macete aí, porque dá até para entender até melhor, viu, Fábio? Fiquei bem didático, né, o Kelly? Valda, pode falar, pode liberar seu áudio. Desculpa, eu levantei a mão sem querer, eu fui mexer no celular e levantei a mão. Tá. Mas Sem problema. Para dizer que eu não entendi nada do que era recurso adesivo. E foi dado um exemplo aí agora que foi sensacional. É lembrar de colar. Tá colado, um tá colado no outro. Tá um Gente, colado foi no outro. sensacional. Isso, exatamente. O que era recurso adesivo? Aí eu volto a falar o que eu venho dizendo sempre. O advogado tem que estar sempre ligado ao processo. Porque se ele perde esse prazo aí de adesivar, já foi. E eu brinco, viu, Sheila, que o recurso adesivo é a briga na minha cabeça, né? Para modo de entender. Do zagueiro com o atacante. Onde o atacante vai, o zagueiro está atrás, para não deixar ele sozinho, para não deixar fazer o gol. E ele vai empatar, fazer de tudo para o zagueiro não fazer o atacante não fazer o gol, entendeu? Mas eu acho que essa explicação de vocês aí foram realmente maravilhosas. Estão de parabéns, não? Porque eu não tenho tanta dificuldade com o processo. Mas essa aula de hoje está sendo uma aula magnífica. Parabéns, viu? Obrigada. O Fábio, quando você fala assim, se retirar o adesivo, o principal cai? A pessoa que entrou cai? Não. O adesivo, entendeu. Nesse caso acontece, houve a sentença, tá? Como houve a sentença, aí eu coloquei lá o meu recurso. E o adesivo vai colado nele. Se eu tirar o meu recurso, se eu falar, não quero mais esse recurso... beleza. É que não é nem analisado. É isso que eu ouvi diferente. Eu ouvi se eu retirar meu adesivo. Não. Pessoal, deixa eu só falar uma coisinha aqui. São 9 horas e o professor pediu para que a gente encerrasse até no máximo 9h10. Alguém aqui, depois, se puder, colocar no Telegram para mim, vamos ver se a gente consegue fazer uma aula no dia do off-road, que seria no sábado, continuar essa aula. Se a gente tiver pessoas suficientes para isso, a gente continuar no sábado, que a gente tentar fechar o processo civil, porque vai ajudar muito, gente, de verdade. Eu estava indo mal em processo civil e depois disso eu fui muito bem nos simulados. Lembrando que domingo a gente tem o simulado do GRAM com questões inéditas, né? Isso, GRAM inédito. Então, assim, quem quiser colocar lá no Telegram, a gente, no grupo de discussão de questões, ao invés de a gente fazer o off-road no sábado, a gente continuar com o processo civil. Agora sim, Kelly, tu acha melhor a gente logo terminar isso aqui, não? Porque, assim, o agravo no recurso especial, ele já é praticamente o agravo lá dos outros agravos que a gente vem estudando, tá entendendo? O que tu diz, Kelly? Ou tu acha melhor... Pessoal, pode continuar? Eu vou dar uma sugestão. Deixa a Sheila terminar de apresentar e a gente escreve as dúvidas todinhas. E no sábado, como o Kelly está dizendo, a gente apresenta as dúvidas. Porque eu acho interessante ela fechar o raciocínio dela, senão vai ser ruim para ela e vai ser ruim para a gente também. Então eu vou terminar. E, gente, quem tiver dúvidas, a gente faz isso. Então, no sábado, a gente continua, tá? E aí, outra coisa que eu vou pedir para vocês, quem puder me mandar, eu vou mandar lá no Telegram esse resumo que a gente está utilizando para essa aula, que a gente elaborou essa aula desde 4h30 da tarde. Então, assim, o resumo da aula vai estar lá para vocês poderem ler, né? E alguma dúvida que ficar, a gente discutir. Pode falar, Ivonete.
eu queria assistir a primeira aula de vocês, porque eu acho que vai ajudar bastante. Como faz? O professor vai mandar, foi ontem. Eu vou conversar com ele, ele vai colocar disponível no A primeira Telegram. aula foi ontem? Isso, sobre essa matéria foi ontem. E teve uma outra? Teve, sim. A gente falou sobre processo penal. E processo Não, trabalhista. processo de trabalho. Não, Como é processo que de faz trabalho. para conseguir esse material? Eu vou ver com o professor se pode disponibilizar, como que funciona, porque aí fica gravado no Zoom dele, eu não sei como faz. Mas eu converso com ele amanhã e peço para ele disponibilizar. Eu estava pensando, Kelly, se não seria bacana fazer essas aulas nesse que você faz, para a gente poder, para ficar mais fácil, porque o Rodrigo é muito ocupado, né? Então, Não, de quando ele não repente, pode, eu passo por aqui, né? Porque, na verdade, gente, só explicando, isso não faz parte da mentoria que nós contratamos. Foi a gente que começou a fazer, né? Mesmo. E aí ele aceitou. Isso aí de vocês, e maravilhoso. Ele Tá ajudando a aceitou e aí a caramba, gente mas continuou fazendo. Mas assim, eu vou conversar com ele sem problemas, eu vou pedir para ele disponibilizar as aulas, porque como ele gravou, ele consegue. E essa de hoje eu vou me matar aqui, porque eu já estou gravando, tá gravando, só depois preciso achar mas eu acho ela que seria e mandar. bacana se fizesse você, tipo, você com acesso, né? Que aí fica mais fácil, porque você já termina a aula e já encaminharia, né? Sim, mas pode deixar que eu conversar com ele. Sheila, você quer continuar para a gente poder? Pronto, vamos lá? Vamos lá. Pronto. Ó. Gente, aí assim, a gente paramos aqui num recurso especial, certo? Ele tem um duplo grau de admissibilidade. Armareu palavra, viu? Enfim, quando vocês verem essa palavra aí, vocês vão ver, vão se lembrar da gente aqui. O que é que ocorre? Esse juiz de duplo grau de admissibilidade, o que é que ocorre? Esse aqui, ele vai ter que ter a admissibilidade lá do juiz, no caso, aqui do tribunal, certo? Ele vai ter que passar por 2 graus, que é justamente do tribunal e do STJ, né? Para poder ser aceito esse recurso, certo? Esse recurso, ele vai percorrer o mesmo caminho lá da apelação, só que em grau superior, já no STJ, certo? Esse recurso, ele pode não ser admitido, como ele pode também ser admitido. Se ele não for admitido, esse recurso, ele vai para um relator, certo? Aí, o que acontece quando ele não é admitido? A pessoa pode, a parte que sentiu-se prejudicado, seu direito, ele pode estar agravando esse recurso especial, certo? E aí, esse julgamento vai também ser pelo seu colegiado, ok? Recurso foi admitido, vai sair o quê? O acórdão. O acordo de onde? Do STJ. Esse acordo aqui vai dar a decisão. E aí, a parte que no caso, a parte perdedora, né, que não foi provido o seu recurso, ele pode estar recorrendo para o STF, mas só se for uma matéria constitucional. Se não, o processo morreu aqui, vai para a execução, certo, gente? Aí, o que ocorre? Em relação ao recurso extraordinário. O recurso extraordinário, ele é o quê? É um recurso que é do STF, né? Utilizado nas matérias constitucionais, né? Eu acho que aqui não tem nenhuma dúvida disso. Esse recurso pode garantir que os julgamentos aconteçam de maneira uniformizada, de acordo com a previsão na nossa Constituição Federal, certo? E aqui vai ser também da mesma maneira, né? Esse recurso, ele vai passar também pelo grau me ajuda aí, Kelly. Duplo juízo de admissibilidade. Exatamente, que ele pode ocorrer lá no STJ, lá do relator, né, que vai pegar esse recurso, aqui por recurso extraordinário. Aí, outra coisa importante, gente, que eu queria deixar para vocês, que quando a pessoa entra com um recurso especial, o que ocorre? Ele tanto pode entrar com recurso especial quanto extraordinário. Mas por quê? Só se ele tiver a matéria que se relata a uma matéria de direito, de legislação, e outra matéria que se trata da Constituição Federal, né?
aí ele pode estar entrando com esses dois recursos ao mesmo tempo. Isso aí é permitido, certo? Não tem como não ser permitido. E essa questão do grau de admissibilidade, tanto vai ter no recurso especial quanto no recurso extraordinário. Aí, quer explicar os embargos de divergência? Espera aí, deixa eu só falar um negocinho aqui. O recurso especial e o extraordinário, ele tem duas coisas que caem na FGV, que eu anotei aqui, que são o princípio da fungibilidade e da convertibilidade. O que quer dizer isso? Vamos supor que a matéria que eu estou recorrendo era para eu entrar com um recurso especial, mas por algum erro de trajeto eu entrei com um recurso extraordinário. Se o desembargador olhar e falar assim, não, mas ela entrou com extraordinário e tá tudo fundamentado, só entrou errado, ele pode converter o extraordinário em especial, abre 15 dias para que eu refaça o que tiver que ser refeito e julga aquele mesmo recurso. Isso vale entre o especial e o extraordinário, se eu entrar errado com qualquer um dos dois. Então, se eu entrar com o especial, ele teria que ser extraordinário. Se eu entrar com o extraordinário, teria que ser especial. Os dois também cabem sustentação oral, né? Teve uma questão, acho que no nosso simulado passado, quais foram os recursos que cabem sustentação oral, mas é apelação, recurso especial e recurso extraordinário. Neles todos cabem sustentação oral. Tá? Isso, muito bem lembrado. E essa sustentação oral, inclusive, eu até falei na aula passada, que ela precisa ser colocada em pauta, não foi isso, Kelly? Isso. Que tem que ser colocada em 5 pauta dias até 5 dias antes do julgamento. Isso. Outra coisa que a gente falou agora, mas só para ficar bem fixado, os dois recursos que também cabem à modalidade adesiva. Então, seria apelação, recurso especial e recurso extraordinário. São os recursos que cabem à modalidade adesiva. Isso, exatamente. ROC, recurso ordinário constitucional. Ou vai ser qualquer? É esse, né? Isso, é o recurso, tá aqui, é o ROC, tá aqui, recurso ordinário constitucional, isso, exatamente. Ele é Oi? Você explica? Não, pronto. Pronto, ele é impetrado perante o STF, né? E é só procedimentos da questão no caso, né? O habeas corpus, o habeas data, o mandato de segurança, o mandato de injunção, ou seja, os remédios constitucionais. Isso, exatamente. E deixa eu ver. No caso só um minutinho. No caso a gente tem uma observação no recurso ordinário constitucional, que é a causa internacional. O que acontece? Quando nós temos uma causa internacional e ela tem no polo o Estado internacional lá, o organismo internacional, e no outro polo, um município brasileiro ou um residente domiciliado do Brasil, essa causa ela vai tramitar onde? Na Justiça Federal, certo? De primeira instância. Caso você tenha que interpor um recurso ordinário constitucional, ele será interposto aonde? No STJ. Supremo Tribunal Federal. Não, no STJ. Não é no Supremo, é no STJ. Por que ele vai ser no STJ? Porque essa é uma causa que está lá no 109, no inciso 2º da Constituição Federal, que é a causa internacional. Então, ela já está lá prevista que, em caso de causa internacional, o ROC será interposto para o STJ. E já caiu numa prova da OAB, por isso que eu coloquei aqui para falar para vocês. Tá? Kelly, eu só queria também aqui fazer um adendo que o quê? Que aqui também, no recurso extraordinário, quanto no recurso cadê, meu Deus? Fala, meu Deus do céu. É porque quando a gente roda aqui... ele aparece ali. Tá aqui. Peraí. Não é porque tá indo tão rápido. Pronto. Aqui, gente, ó. Aqui no recurso extraordinário, ele também cabe também o agravo interno. Tanto cabe o agravo interno no julgamento do STJ quanto do STF, certo? Que é a questão de ser analisada só pelo relator, né? Aí o relator, ele
não aceita que não aceita seu recurso, então, assim, você pode, né, tá interpondo um recurso de agravo interno, e aí vai passar pelaquela mesma questão lá no tribunal, vai a decisão do colegiado, para isso se formar um acordo. E aí depois, graças a Deus, acabou aqui, né? Não vai ter mais nada de recurso. Aí nós vamos só para a fase de execução, que na fase de execução vai ser mais extenso, né, Kelly, também, né? Porque vai ter o recurso de execução dos títulos executivos judiciais e tem daqueles extrajudiciais, né, Kelly? Isso. Tem o judicial, o extrajudicial, tem aí, assim, autônomo, mas isso. aí ele é bem mais complexo também, né? Agora, assim, gente, o bom mesmo é a gente pegar e ler a letra da lei. Um exemplo, ler essa parte de recurso, gente, porque, assim, eu estou acostumada a fazer como outra, estou começando a me acostumar a fazer prof da ordem, né? Que essa eu não tenho vergonha de dizer, já é a 4ª vez que eu vou fazer agora, né? Se Deus quiser. E aí, assim, você lendo a letra da lei, é incrível, mas parece que você está vendo ali, ele não tira nenhum ponto, nem uma vírgula, tá entendendo? Então, assim, é bom dar uma olhada. Além de você ver essa planilha, veja também esses artigos que a gente colocamos aqui, porque vai fixar melhor ainda. E nada melhor também do que fazer questões. Vai correr para fazer questões que dá certo, viu, gente? E, assim, os artigos a partir de 932. Pronto, eu agradeço a presença de todos, peço desculpa aí pelo nervosismo também, certo? E estamos aqui, se Deus quiser, se der certo, né, Kelly, no sábado, né, a gente vê o horário, né, Kelly? E aí a gente vê se dá certo ou não fazer o encontro, tá bom, gente? Muito obrigada, uma boa noite e até amanhã, às 4h da manhã. Pessoal, eu quero Valeu, agradecer meninas, também muito obrigada. todo mundo. Eu vou colocar, então, o resumo dessa aula de hoje lá no Telegram, tá? Assim que a aula, porque quando termina, ela demora um pouquinho para mostrar que está gravando. Então, assim que terminar, que disponibilizar lá no meu e-mail a aula gravada, eu mando para vocês também. E aí a gente vai conversando, se falando, para a gente se adequar para sábado, a gente dar continuidade na parte de recursos. Gente, quem tiver dúvida, pode mandar as dúvidas. Dúvidas sobre alguma palavra que ficou, quando vocês forem ler o resumo, alguma palavra difícil, alguma coisa, sempre mandem, porque assim, essas palavras às vezes são que acabam nos prejudicando de entender o resto, tá bom? Obrigada pela presença de todos, uma boa noite para todo mundo, e a gente vai se falando através do Telegram, gente. Tchau, tchau. Boa noite, fiquem com Deus. Boa noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, meninas. Vocês foram sensacionais. E não esquece de avisar lá no Telegram direitinho, porque sábado passado eu perdi, eu fiquei muito confusa com tanta coisa. Sou nova por aqui, ainda estou me encontrando, mas eu vou me encontrar. Pode deixar, Valdair. Precisou, vamos lá, hein? Tá ótimo. Tá certo.